Olá, pessoas maravilhindas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar qual a melhor resina para nós fazermos os nossos acessórios de resina. Então assiste esse vídeo até o final porque nós vamos esclarecer todas as suas dúvidas. Então sem demora, vamos começar? Eu sou a Patrícia Ratanaka, apresentadora desse canal, que é o melhor canal de acessórios de resina, e essa lindinha, essa fofura aqui do meu lado é a Luri, a nossa assistente virtual. Eu sei que você sabe que nós usamos a nossa resina poliéster para fazer os nossos acessórios de resina, mas por que nós usamos ela? A primeira coisa a ser dita é que os grandes players que fabricam acessórios de resina utilizam a resina poliéster. E todos os aspectos que a gente vai abordar aqui ao longo desse vídeo vai reforçar o porquê que esses grandes players utilizam a resina poliéster e não outro tipo de resina. Uma outra coisa que vale a pena ser dita é que não existe resina melhor ou resina pior. O que existe é resina específica para cada finalidade. Por exemplo, os carros de alta performance, como os carros de Fórmula 1, eles fazem uma laminação sobre a fibra de carbono e essa laminação é feita com resina epóxi, porque eles precisam de alta resistência. Como também ocorre com as asas de um avião, como por exemplo o Boeing 777. E acontece também com os Airbus mais modernos que existem, porque eles precisam da resistência que a resina epóxi proporciona, que é maior do que a resina poliéster. Ah, Patrícia, se ela é mais resistente, então não é melhor a gente fazer os nossos acessórios de resina com a resina epóxi ao invés da resina poliéster? Antes de responder essa pergunta, pessoal maravilhinda, você já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho? Se você não fez isso ainda, peço para que faça agora, para você não perder o nosso canal, não perder mais nenhum vídeo nosso, porque aqui tem muita informação de valor para você. Até te convido a assistir a playlist Maratona Luxo em Resina, que tem todos os nossos vídeos e tem muita informação para te ajudar, para contribuir, para você conhecer um pouquinho mais desse nicho tão maravilhoso que são os acessórios de resina. Agora, voltando à nossa perguntinha. Será que não seria melhor nós fazermos os nossos acessórios de resina utilizando a resina epóxi, já que ela é mais resistente do que a resina poliéster? A resposta é não. Primeiro, porque a resina poliéster ela já oferece a resistência que é necessária para nós produzirmos acessórios de qualidade. E existem outros fatores também que nos levam a optar pela resina poliéster, e esses fatores nós vamos falar agora sobre eles. O primeiro fator é o custo. A resina epóxi ela é bem mais cara que a resina poliéster. O custo da resina epóxi normalmente é mais que o dobro da resina poliéster, podendo chegar a 3 vezes mais, em alguns casos até ultrapassa disso. E o nosso objetivo, como de qualquer empresa, é maximizar os lucros. Então, não tem por que nós utilizarmos uma resina tão cara, sendo que as propriedades que ela proporciona não são necessárias para os nossos acessórios de resina. Outro aspecto que nós temos é a facilidade de se trabalhar com a resina poliéster, principalmente em relação à cura, que é quando a resina fica durinha. Quem já trabalhou com a resina epóxi ou se pesquisar em comunidades com pessoas que trabalham com resina epóxi, vai ver que constantemente tem comentários do tipo: fiz as minhas peças, mas elas não ficaram duras, ou fiz as minhas peças e elas ficaram esbranquiçadas. Esse tipo de reclamação nós vemos constantemente com quem trabalha com resina epóxi. E, normalmente, quando acontece algum desses problemas na sua peça, você acaba perdendo ela. E isso acaba o quê? Onerando o custo das suas peças. E esse problema de cura da epóxi, normalmente, é devido à temperatura ou à umidade do ar, porque a resina epóxi ela é bem sensível ao clima. Já a resina poliéster, o clima praticamente não afeta em nada a cura da resina. O que pode variar um pouquinho é a resina demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos para curar, para endurecer, né? Devido àquele dia que está mais quente ou aquele dia que está mais frio, mas isso é o máximo que acontece.
Outra coisa é que a resina epóxi, para ela catalisar, você precisa de uma precisão na mistura entre a resina epóxi e o endurecedor. E dependendo da quantidade que você produz, uma pequena desigualdade nessa proporção entre a resina epóxi e o endurecedor pode acarretar em uma não cura da sua peça. Já a poliéster, o catalisador, ele pode ter uma variação muito grande, tanto para mais quanto para menos. E mesmo assim, normalmente a sua peça vai curar. Outra questão em relação à cura é o tempo que a resina epóxi leva para curar, que normalmente varia de 24 horas e, dependendo da sua utilização, pode levar até 7 dias. Então, gente, para uma produção rentável de acessórios de resina, não tem condições, não dá. Agora, olha só, já a nossa resina poliéster, por volta de 3 horinhas, ela já está curada. Então, vamos imaginar aqui um cenário. Você tem um molde e você enche esse molde com resina epóxi. Esse molde, ele só vai estar disponível de um dia para o outro. Já com a resina poliéster, você consegue encher esse mesmo molde 3 vezes em um dia. Vou repetir, 3 vezes em um dia. Ou seja, isso acelera muito a sua produção. E uma produção mais dinâmica, mais acelerada, nos resulta em um menor custo. Ah, Patrícia, mas se perde muito tempo lixando as peças feitas com resina poliéster. Na verdade, não é bem assim e eu vou explicar o porquê. O primeiro ponto a ser levado em conta é que as pessoas acham que as peças feitas com resina epóxi, quando elas saem do molde, elas já saem perfeitas, já saem lisinhas, já saem brilhando, não precisa dar acabamento nenhum. Porém, para sair com acabamento brilhante, você vai precisar de um molde que tenha acabamento brilhante. E o inconveniente disso é que esse molde que tem esse acabamento brilhante, com a resina epóxi, ele acaba, em média, na 10ª tiragem. Ou seja, você tem um molde com acabamento brilhante que você consegue tirar 1, 2, 3, até na média tá a 10ª peça com esse acabamento brilhante. Depois, acabou. E daí, ou você joga fora esse molde, o que tornou o custo da sua produção mais alto, porque você conseguiu tirar só 10 peças, ou você começa a dar acabamento nas suas peças. E olha, lixar epóxi é bem mais difícil do que lixar poliéster. Além disso, a parte de trás da nossa peça, que foi por onde nós enchemos o nosso molde, não fica bonitinho. Nós temos que dar acabamento. E daí você tem 2 opções, que é lixar, que eu repito, lixar resina epóxi é mais difícil do que lixar a resina poliéster. Ou fazer o que muitos fazem, que é a técnica do dome, que é você jogar um pouquinho de resina nessa parte que precisaria de acabamento, criando uma camada. Porém, não fica um acabamento tão profissional, tá? E mais uma vez, você vai precisar esperar essa resina curar para ter a peça finalizada. Porque imagina só, a resina do seu dome vai levar um tempo X para curar. Isso acaba aumentando ainda mais o seu tempo de produção. Agora, quando nós falamos em acabamento com a resina poliéster, por mais que você tenha que lixar todas as peças, quando você pega o jeito e as técnicas, esse processo ele se torna muito rápido, muito dinâmico. Os grandes players fazem uma parte do lixamento manualmente. Eles utilizam lixadeiras úmidas e para dar acabamento utilizam tamboreadores, mas são equipamentos caros que normalmente nós nem abordamos aqui. Mas dá para acelerar bastante esse processo de lixamento manual. Uma coisa que eu não vou abordar é a questão do amarelamento, que nós sabemos que a resina epóxi ela é mais suscetível ao amarelamento do que a resina poliéster. Eu nem vou entrar nesse assunto porque dificilmente eu faço peças translúcidas, mas caso você faça, saiba que a resina poliéster é a resina menos suscetível ao amarelamento do que a resina epóxi, tá? Pessoa maravilhinda, se você tem interesse em trabalhar com acessórios de resina, você precisa assistir um vídeo incrível que tem aqui no nosso canal.
É um passo a passo, uma aula completinha de como eu começaria na resina. E eu imagino um cenário que eu tenha pouco espaço para trabalhar e pouco dinheiro para começar, para investir inicialmente. Então, olha só, assiste esse vídeo porque eu acredito que vai te esclarecer, ó, muitas dúvidas, vai te dar uma luz aí no fim do túnel, tá? Ah, Patrícia, mas existe resina epóxi com proteção UV? Sim, é verdade. Mas a resina poliéster, que já é menos suscetível ao amarelamento, também tem com proteção UV. Ou seja, nós temos que comparar resina epóxi com proteção UV e resina poliéster com proteção UV. E fazendo essa comparação, mais uma vez a poliéster ganha. A poliéster ela fica menos suscetível ao amarelamento. E afinal de contas, né, gente, não dá para comparar uma com proteção e outra sem proteção, né? Não faz sentido. Ah, Patrícia, mas a resina poliéster ela tem, ó, um cheiro muito forte. Pessoal maravilhinda, essa é a pior coisa que nós podemos ouvir com alguém que vai trabalhar com resina. E sabe por quê? Simplesmente porque ambas as resinas você precisa utilizar os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Nenhuma resina, nem a poliéster e nem a epóxi, é aconselhado você utilizar sem os EPIs. E se você está utilizando os EPIs, o que inclui a máscara de proteção respiratória, você não vai sentir o cheiro nem da epóxi e nem da poliéster. Quando você lê o FISPIC, que é a ficha de informação de segurança para produtos químicos, você não vai encontrar nenhum que te fala que você pode deixar de utilizar a máscara de proteção respiratória para usar com determinada resina. Não tem, tá? Seja a resina que for, epóxi ou poliéster. Agora, uma opinião minha. Eu acredito que esse cheiro da resina poliéster é um fator a favor para quem trabalha com resina, porque ele me ajuda a perceber se eu estou bem protegida. Por exemplo, quando você sabe que deve trocar o filtro da sua máscara de proteção? Os fornecedores de equipamento de proteção individual informam que um dos fatores, um dos alertas que você deve trocar o seu filtro é se você começa a sentir o cheiro. Significa que seu filtro já saturou. Agora, como é que você vai saber que o seu filtro já saturou com a resina epóxi, se ela já tem um baixo odor? Agora, se você está trabalhando sem máscara e acredita que por estar trabalhando com a resina epóxi você está cuidando da sua saúde, você está completamente enganada. Eu já vi pessoas dizendo que, como não conseguem trabalhar com a máscara, preferem trabalhar com a epóxi, que tem menos odor. Daí eu vou dizer o quê, né, gente? Só vou lamentar. E pessoal maravilhinda, se você utilizar os EPIs em um ambiente ventilado, mesmo que seja com uma ventilação forçada, dificilmente você vai sentir o cheiro da resina poliéster. E pessoal maravilhinda, se você tem interesse em produzir e comercializar os seus acessórios de resina, nós estamos preparando um curso tão completinho que eu vou compartilhar com você todo o meu conhecimento, todas as minhas técnicas, as minhas dicas, os meus segredos. Olha, já te falo, melhor curso de acessórios de resina. Então já se inscreva no nosso canal, porque um dos meios que a gente vai utilizar para divulgar o nosso curso é através das redes sociais. Então, não perde não, já se inscreva. E no curso você vai aprender a fazer peças como essas que eu estou utilizando, olha só. Quem assistiu sabe. Estou usando a nossa coleção Panorama. Se você perdeu essa coleção, assiste a playlist Panorama porque ficou um espetáculo. Então, gente, esses são todos os fatores que levam todos nós, inclusive os grandes players, a utilizarem a resina poliéster ao invés da resina epóxi. Certinho? Então, eu espero que você não tenha mais dúvidas, mas se tiver, pode deixar aqui nos comentários. E não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com mais pessoas. Então, te espero no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um Patiksu e um Luriksu e tchau! Fala devagar. Nossa resina poliéster para fazer porque você tem que usar máscara.